Aleluia, o Deus da provisão está neste lugar. Oh, o Senhor Todo-Poderoso é quem tem cuidado de nós. Muitas vezes pode parecer que estamos passando por momentos difíceis, de adversidade, que nada vai acontecer. O Deus da providência está neste lugar. E todos os planos são dele. Tudo que a gente tem vivido está no controle das mãos dele. Os planos de Deus são perfeitos. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Então, ainda que você não esteja compreendendo, creia. Os planos de Deus são perfeitos e Ele está cuidando de nós. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite. Não deixe os seus lábios fechados, não. Louve a Todo-Poderoso neste lugar. Aleluia. Tu és maravilhoso e bendito. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos neste lugar, Deus. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Nós cremos que o Senhor está no nosso barco, Jesus. E ainda que as ondas se levantem, o controle ainda está nas tuas mãos. Aleluia. Bem sei seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre
pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Vamos repetir essa parte. Ninguém pode te ajudar. Ainda que ninguém te ajude. Ninguém Ainda pode que te ninguém tenha uma palavra pra te levantar. dar. Mas se se Deus o tem Senhor um plano Jesus está contigo, o controle está nas mãos dele. ninguém Diga mais uma impedirá. vez. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Vamos ficar de pé. Convido aqui o evangelista Alex para fazer a primeira palavra, né? A leitura inicial. E, na sequência, ele vai estar fazendo uma oração, a oração da fé, né? Vamos estar fazendo mais uma oração. Eu te peço mais uma vez, apresenta aí, apresenta a tua causa, glória a Deus. Olha o hino que foi louvado aqui, né? Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então o Senhor, Ele se faz presente em nossos corações, testificando a sua poderosa presença. Se você hoje sente a presença de Deus, é sinal de que o Espírito Santo está testificando em você a presença de Deus na tua vida. Só quem pode sentir a presença de Deus é aquele a quem o Espírito de Deus revela. Se você sente, é porque o Espírito de Deus está revelando a você que Ele está com você e que Deus está na tua vida. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, uma palavra reflexiva, no capítulo 16, vamos ler do versículo 13 ao 19, para a nossa meditação, aonde o tema é a confissão. Eu vou ler no telão para poder a gente uniformizar nossa leitura, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19, para a nossa meditação. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que estás nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que for ligado na terra será ligado nos céus, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Quantos que na palavra do Senhor Jesus? Amém? Sabe onde é o altar de Deus? É o nosso coração. Provérbio 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procede essa da vida. Coração fala do teu pensamento. Coração fala da sede da sua vontade ou desejo. Coração fala da sede do seu sentimento. É aquilo que nós devemos guardar, a nossa mente, os nossos sentimentos,
os nossos desejos e as nossas vontades. E creia que o altar de Deus está no seu coração. Deus está visitando o seu coração nesta noite. Coloca esta causa no teu pensamento. Esta causa, aquilo que está te incomodando, pode ser enfermidade, pode ser alguma coisa que venha tentando te prejudicar, ou até de repente uma palavra que você ouviu essa semana que está trazendo um desgaste emocional muito forte. Coloca essa preocupação, aquilo que está te incomodando, traga na tua mente, e Deus vai visitar sua mente nessa noite. Deus vai visitar este altar, que é o altar do seu coração nesta noite. E você vai sentir a virtude do Senhor no seu coração. E creia pela fé que você vai ter notícia de Deus. Você vai ter notícia da parte de Deus, que Ele está cuidando do seu assunto. Aquilo que está incomodando Deus, de algum momento, vai trazer uma mensagem para você. E quando você vê alguma coisa diferente acontecendo, o Espírito de Deus vai falar assim: sou eu que estou tratando do assunto. Coloca essa pessoa no teu pensamento, esta causa, essa enfermidade, aquela preocupação, e creia que você vai receber o sopro do Espírito de Deus. Pode ser que você saia daqui curado, porque o milagre só vai acontecer se nós removemos a pedra. O morto só vai ressuscitar se nós rolarmos a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida. Nós mesmo impedimos o poder de Deus operar em nossa vida, porque nós duvidamos do poder de Deus. Mas Deus, Ele está visitando o teu coração nessa noite. Oremos. Pai querido e Pai amado, nesse momento, Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra, Senhor, porque nós estamos reunidos aqui, é por causa da Tua santa e poderosa palavra, e cremos, meu Pai, aleluia, que a Tua palavra, Senhor, está sobre nossas vidas, ó Deus. A Tua palavra diz que aquilo que for ligado na terra, será ligado no céu, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, por um acordo, Senhor, confiando e crendo, Senhor, na manifestação divina da Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós estamos colocando a nossa mente em Ti, Senhor, nós estamos elevando os nossos sentimentos em Ti, Senhor, nós estamos colocando os nossos desejos e as nossas vontades em Ti, ou seja, nós estamos colocando o nosso coração diante de Ti, Senhor. Meu Deus, visita o nosso altar nessa noite, o altar do nosso coração, Senhor. Aquilo que está, Senhor, incomodando, aquilo, Senhor, que o homem não pode ver, aquilo que eu não posso ver, aquilo que ninguém pode ver, mas que o Senhor sabe de cada, aleluia, essa intimidade nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, permita, Senhor, que o Teu povo sinta, Senhor, o Teu toque nesta noite, o Teu agir e operar, Senhor. A Tua palavra diz: coloca o teu rosto em pó e talvez haja uma esperança, e nós estamos, Senhor, colocando a nossa esperança em Ti, Senhor. Assim, Senhor, como o Teu povo colocou a Tua esperança quando o exército via para destruir, Senhor, e por causa, Senhor, da Tua palavra, o povo se permaneceu presente. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Senhor, vai neutralizando assim esta palavra, Senhor, que nessa semana, Senhor, uma pessoa ouviu nesta que causou, Senhor, até mesmo uma enfermidade, que mexeu com o emocional, Senhor, aquilo que o inimigo inspirou, Senhor, para que falasse ao teu filho e à tua filha nesta semana, Senhor, vai anulando, vai neutralizando, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, assim como a água tem o poder de neutralizar, Senhor, as toxinas, Senhor, da mandioca que tem o poder de matar, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito venha neutralizar todo sentimento, Senhor, negativo, Senhor, que esteja, Senhor, trazendo inquietações em coração, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor,
Entra com providência, entra com cura, entra com libertação, Senhor, entra com poder, entra com a tua graça, e que permita que o teu povo veja que a tua mão está estendida poderosamente sobre a tua igreja. Tudo isso é o que nós pedimos, já agradecemos em nome de Jesus, amém. E não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. A igreja, e não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, e o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, e o teu querer. Aleluia. Lá nas cartas de Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, irmãos. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? Você tem a dimensão dessas palavras? Você é um povo adquirido pelo Senhor. Somos nação santa. O Senhor nos coloca numa posição de sacerdócio, né? Sacerdócio real. Ou seja, como co-herdeiros de Cristo, nós estamos direito a uma herança guardada nos altos céus. Uma herança incorruptível e incontaminável que está guardada para nós. Ainda que sofrendo um pouquinho, por um tempo aqui nesta terra, né? Mas a Bíblia diz que Deus ele tem coisas grandes para nós. Diga para a pessoa do seu lado, maior é o que está na tua vida. Maior é o que está contigo do que os que estão lá no mundo, né? Maior é o que está em nós. Amém? Glória a Deus. Então se valorize. Não fique com esse sentimento de derrota, né? Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai te renovar em nome de Jesus. Não olhe para os problemas lá fora. Não olhe, né, irmãos. A gente sabe que muita coisa está se cumprindo. E tem gente que está apavorado, tem gente que já, né, está emocionalmente aí, às vezes escutamos palavras contrárias, como o evangelista Alex falou, e são coisas que vão tentar nos destabilizar, né? Mas tenha certeza que o Senhor está, né, contigo para te ajudar. Eu queria conhecer as pessoas que estão aqui nos visitando, né? Que estão nos visitando a primeira, segunda, terceira, acho que todos já, né? Já estão aqui, já tiveram aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos, antes de tirar os dízimos e as ofertas, eu queria convidar a jovem Isabela a trazer uma saudação. Pode ser, Isabela? Trazer aqui uma palavra para nós. Aleluia. E na sequência nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas. Logo após a irmã Isabela, nossa cooperadora, né, Isabela, o Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor para tirar dízimos e as ofertas. Pai do Senhor Jesus, para a igreja.
vou contar um breve testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Para que não fique nas minhas palavras, eu vou deixar um versículo para a meditação da igreja, que fica lá em Mateus 21, versículo 22, que diz assim: e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Aleluia. Ano passado, nós estávamos se preparando para o congresso, né, dos jovens e adolescentes. E aí, nós tivemos uma reunião para acertar, né, o que nós iríamos fazer a respeito da festividade. E uma dessas reuniões, o Davi, ele falou que nós iríamos fazer, né, a festa das cores antes do congresso, e ele disse que seria no sábado. E aí nessa reunião eu questionei a ele, eu falei: poxa, Davi, mas eu já vou ficar sem trabalhar um sábado e vou ter que ficar o outro sábado também sem trabalhar, porque eu vou ter que estar presente aqui na igreja. E aí ele falou para mim assim: Varoa, eu profetizo sobre a sua vida que você não vai precisar ficar sem trabalhar no sábado, mas que você vai fazer o dinheiro antes do horário do culto, antes do horário da festividade. Eu falei: amém, varão, eu recebo. E aí passou a semana, eu trabalhei e não fiz o que eu esperava, né? Eu tinha que fazer um valor para pagar um cartão e não fiz o que eu esperava. E aí vim pro culto, né? E passou aí vim para o sábado, festa das cores. Na outra semana, eu orei e falei: Senhor, caramba, Deus, tá faltando tanto. Falei: Senhor, mas Tu usaste o Teu servo para profetizar na minha vida. E Deus, eu recebi aquilo. Senhor, que o Senhor venha fazer, Pai amado, aquilo que Ele profetizou, Senhor. Porque, Pai, eu creio que quando nós nos colocamos disponível para o reino de Deus, Deus, Ele cuida. Aleluia. E eu não vim aqui para dizer para você sobre valor, não vim aqui para falar para você sobre prosperidade, não. Eu vim aqui para dizer para vocês que quando nós nos colocamos disponível para o reino, o Senhor, Ele cuida das nossas necessidades. Aleluia. Quando nós nos colocamos disponível para o reino, o Senhor, Ele cuida da nossa família. Aleluia. Quando nós nos colocamos disponível para o reino, o Senhor, Ele cuida da nossa saúde. Ele cuida do nosso casamento. Aleluia. Ele cuida do nosso ministério. Então se coloque disponível para o reino do Senhor, que Ele vai cuidar da minha e da sua necessidade. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Glória a Deus, irmão. Então recebe essa palavra aí do altar. Amém? Glória a Deus. Ela se dispôs, ela não alcançou, talvez, o objetivo, né? Mas aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer. O que não está ao nosso alcance, Deus faz, irmãos. Então recebe essa palavra aí do altar para a tua vida. Não se preocupe, Deus está cuidando de você. A Bíblia diz que a gente não tem que ficar ansioso com o dia de amanhã, né? O Senhor disse: olha aí os lírios do campo que não plantam, não cegam. Deus tem cuidado. As aves também, né? E também não cegam. E Deus não tem cuidado delas. Quanto mais a nós que somos os seus filhos. Então, faça a sua parte. Se coloque à disposição para a obra de Deus, né? Eu costumo dizer uma coisa, irmãos, que na obra de Deus ninguém fica desempregado. Tem trabalho para todo mundo. E Jesus é bom e paga bem, tá, irmãos? Então recebe essa palavra aí da Isabela, direto do altar para a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Presbítero Álvaro, a gente convida aqui para fazer esta oração. Orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Logo após o ministério de louvor, vai estar louvando ao Senhor. Paz do Senhor para a igreja. Oramos, amado e eterno Deus,
Graças te damos, ó Deus, por mais essa tarde e noite, o qual nós estamos te adorando na beleza da sua santidade. Mas agora iremos te adorar com nosso dízimo e oferta para o crescimento da tua obra. Repreende na vida dos teus servos e das tuas servas o devorador, aqueles que contribuem com seus corações puros e sinceros. Também aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor abençoa da mesma forma. Meu Deus, essas bênçãos nós te pedimos, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o nome dEle. Descansa o seu coração no Senhor, porque o nosso descanso está nos braços do nosso Pai. Aleluia. Tu és digno de toda adoração, Senhor Jesus. Te louvamos, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Recai em tua graça. Oh, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em
Diga para Ele que Ele está no controle da sua vida. Que você confia totalmente nele. Que para onde Ele te conduzir, você vai confiando naquele que está te guiando. Diga: eu recaio, Senhor, em tua graça. Eu estou em tuas mãos. Quando você diz isso, você diz: Senhor, eu aceito que o Senhor tome o controle da minha vida. Louve de coração, dizendo: Senhor, eu recaio em tua graça. Eu recaio de novo nas suas mãos. Toma o controle da minha vida, Jesus. E a minha vida da maneira que tu achares melhor. Recaio de novo em tua. Diga: recai em tua graça, recai em tua graça. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Nós agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Som. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Antes da mensagem, eu queria justificar a ausência do nosso pastor, da pastora Cláudia. E eles estão fora do Rio, né? E não me confirmou se chegaria até o término, tá bom, irmãos? Então, por esse motivo que estou justificando a ausência do pastor Antônio Carlos e da pastora Cláudia, tá bom? Amém? Vamos, né, orar, convidar aqui o nosso irmão Wellington, auxiliar Wellington. Aleluia. Que você possa estender as mãos para o servo de Deus aqui, para o altar, e vamos orar. Soberano Deus e Pai, eu coloco agora, Senhor, a teus cuidados, Senhor, o teu filho, o teu servo, o teu ungido, e na certeza que o Senhor vai continuar falando conosco através dele. Usa ele, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Usa ele, Senhor, meu Pai. Coloca as palavras, Senhor. Coloca uma brasa viva, Senhor, na sua boca. E que o Senhor continue falando conosco através do teu filho, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos já sentem a presença de Deus aqui? Ai, meu Deus. Quantos sentem a presença de Deus aqui nesse lugar? Irmãos, eu não costumo nem dizer essas coisas, mas... E não é nem jargão de pregador, nem tampouco sou pregador. Mas eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença dele passeando nesse lugar. E que não fique apenas na minha palavra. Eu quero profetizar algo na vida dos irmãos. Gênesis 1. E disse Deus, haja luz. Eu quero profetizar na tua vida. Enquanto o Senhor Jesus não volta, que haja luz na tua vida, que haja santidade na tua vida, no teu lar, que haja bênçãos do céu na tua vida, aleluia. Que haja, aleluia, milagres e portas abertas nesta noite. Para ganharmos tempos, irmãos, abram as vossas Bíblias. No último livro, no livro das revelações das últimas coisas, Apocalipse. Apocalipse de capítulo de número 3. Versículo 7. Os irmãos acharam? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Eu vou ler apenas o versículo 11. E aí a gente faz uma rápida
uma rápida exposição desse texto. E disse: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou repetir. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Repita comigo: guarda. De novo: guarda. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os irmãos podem se assentar no nome do Senhor Jesus. Irmãos, a nível de conhecimento, e para iniciarmos a introdução desse texto, João agora ele se encontra na ilha de Patmos, que fica no mar do Egeu, a mais ou menos aproximadamente 80 quilômetros de Éfeso. João é mandado à ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, um dos imperadores da história romana, um dos piores imperadores, um dos mais terríveis imperadores que houve naquela época, foi o imperador Domiciano. A nível de conhecimento, para os amados irmãos, esse tal Domiciano, para saber como é que ele saiu, como é que ele foi gerado da barriga de sua mãe, ele abriu a própria barriga da mãe, para conhecer como é que ele saiu do próprio ventre da mãe. Então, João, por estar pregando o evangelho em Éfeso, com autoridade, com compromisso, com fidelidade à palavra de Deus, o imperador Domiciano tenta matar João, mas como não consegue matar João, aleluia, ele decide ele decide isolar João, obrigado, ele decide isolar João na ilha de Patmos. Para calar a boca de João, ele envia João até Patmos, uma ilha, para ficar isolado, porque Domiciano pensa: eu vou separar João da igreja, porque se ele não estiver junto com a igreja, a palavra de Deus não será pregada. Eu vou afastar João da igreja, porque assim esse Cristo que ele prega não será mais pregado. Mas eu amo a Jesus Cristo, eu amo meu Cristo, porque mesmo João isolado numa ilha, ele arrebata João em espírito e diz: João, tudo que você vê, escreve. Eu vou repetir. Mesmo João sem pregar a palavra de Deus em Éfeso, isolado em Patmos, Jesus arrebata João até o terceiro céu e diz: João, tudo que você verá aqui, escreve. Por que, Wellington? Porque mesmo com a voz calada dele, as mãos e os olhos deles iriam pregar o evangelho. E graças a Deus e a João, Apocalipse está aqui para a nossa revelação. Eles pensaram que ia afastar João da igreja, até afastaram João da igreja, mas não afastaram João do Deus da igreja. E aí João, ele começa a receber as revelações do que estava acontecendo e do que iria acontecer no futuro. Jesus, ele escreve 7 cartas às 7 igrejas, com suas mensagens individuais, até porque cada igreja precisava ser tratada, corrigida, ou até mesmo exaltada, como foi Esmirna e Filadélfia. E quando a gente chega no texto do capítulo de número 3, do versículo de número 7, uma igreja
que se situava em Filadélfia. Filadélfia, para os irmãos poderem entender, eu sei que é um pouquinho chato, mas é necessário para que os irmãos possam entender um pouco da cultura, da localidade, da língua, porque Jesus, no livro de Apocalipse, e apóstolo Paulo e os demais apóstolos, em seus livros, eles usam muito da cultura da região para poder passar a mensagem para a igreja. Então, os irmãos, por favor, tenham um pouquinho de paciência com o irmão Hélio também. Irmãos, a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. Era uma igreja que não tinha tanta, vamos dizer no nosso linguajar, tanta popularidade. Era uma igreja pequena. Ela não tinha ajuda do governo romano, do Império Romano. Ela própria se sustentava. Ela não tinha tanta influência naquela região, como hoje nós vemos grandes templos, irmão Luciano, com grandes influências, sendo ajudados por poderes políticos, por deputados. Mas Filadélfia não era assim. Filadélfia se situava, é claro, a igreja de Filadélfia se situava na cidade de Filadélfia, um lugar onde era tão frágil, tão fraco, tanto que Jesus vai dizer, você tem pouca força. Por quê? Porque quando a igreja de Sardes e Filadélfia ficava em torno de 25 quilômetros, mais ou menos, uma da outra, quando Sardes sofria um terremoto, esse terremoto que abalava a cidade de Sardes, abalava também a cidade de Filadélfia. Então, por isso que Jesus, ele usa a cultura, né, daquela região de Filadélfia para dizer, você tem pouca força. Porque quando o terremoto chegava em Sardes, chegava também em Filadélfia. Tanto que no ano 17 depois de Cristo, houve um terremoto que praticamente devastou a cidade de Filadélfia todinha. E aquela cidade, ela foi construída pensando, se houver terremoto, dará tempo para que nós possamos sair daqui rapidamente. Então, os moradores, quando iam construindo as suas casas naquele lugar, eles já construíam as suas casas, já imaginando, pensando no terremoto que poderia atingir aquele lugar. Filadélfia, então, foi entendido, irmãos? Até que amém? Amém? Então, Jesus vai começar a revelar. Ele escreve uma carta a esta igreja. E ele vai dizer a João, João, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso. Percebam que o remetente, Jesus Cristo, ele tem, a carta que ele escreve tem um destinatário, ao anjo da igreja. Porque no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem essas palavras. Ou seja, o culto daquela época era a Bíblia lida. Então, quem tinha acesso à Bíblia? Era o líder, era o pastor da igreja. Então, bem-aventurado era o pastor da igreja e aos que ouvem, ou seja, a igreja que ouvia a mensagem que Deus tinha para aquela igreja. E ele vai dizer, João, ao anjo da igreja, escreve, diz isso, aquele que é santo e o que é verdadeiro. Repita comigo, aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. Percebam que o remetente, ao escrever a carta ao anjo da igreja, ele já, na carta, ele já coloca as suas características. Ele já coloca as suas virtudes. Ao anjo da igreja, diz aquele que é santo. Santo, ele tem um sinônimo de ser cortado, separado, até porque Deus
Só Ele é santo. Só Deus é separado. Apenas Jesus é o santo dos santos. Quando Isaías foi profetizar acerca de Jesus, ele vai falar, aleluia, o Cordeiro Santo, o Imaculado, ou seja, sem manchas, perfeito. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é separado. Ele não é comum. Por que Jesus disse aquele que é santo? Em Filadélfia, eles estavam adorando ao imperador daquela cidade. O imperador, ele se autotitulou como Senhor, como Deus daquele lugar. Sem contar que na cultura romana, era de costume adorar outros deuses. Então Jesus vai dizer, aquele que é santo, vocês aí têm vários deuses, mas o Deus que vocês adoram é santo. Ele é único. E olha só que lindo, meus irmãos. Olha só que lindo. Apocalipse, de número 4. Olha que ambiente de culto. Apocalipse, de número 4, do versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo ele harpa e salva de ouro, cheia de incenso, que são orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens da tribo, e língua, e povo e nações. 4 animais. Diz o texto de Apocalipse, voavam e adoravam a Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E ao mesmo tempo, diz a Bíblia, que 24 anciãos, ao cantar, ao adorar, dos 4 animais, os 24 anciãos, tiravam a coroa, e lançava e colocava a coroa dizendo, só tu és Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Olha o ambiente de culto, irmãos. Olha o ambiente de adoração que é cantada, que é prestada ao Santo dos Santos. Adoração essa que eu e você vamos participar. Adoração essa que não cessa no céu. Ele é santo, repita, ele é santo. Ele vai dizer a sua segunda característica. Aquele que é santo e verdadeiro. Vocês, Filadélfia, tem muitos deuses, mas o único verdadeiro sou eu. O único sou eu. A verdade sou eu, porque ele disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo de número 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Aleluia. A verdade é ele, porque ele é o único. Tanto que ele vai dizer, em Apocalipse capítulo número 1, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Mas engraçado, presbítero Ricardo, ou você é o primeiro, ou você é o último. Mas Jesus não, evangelista Alex. Ele é o primeiro. E depois dele não há outro, porque ele é o último. Aleluia. Eu sou o verdadeiro. Estes que se dizem judeus, que estão na sinagoga de Satanás, eles mentem. Jesus disse isso no versículo 9. Esses que se dizem judeus, aqueles que respeitavam a lei de Moisés, a antiga aliança, esses que se dizem judeus, mas mentem, porque eles não reconhecem que eu sou o único, eu sou o único e santo.
E ele diz mais de sua característica. Eu tenho, aleluia, a chave de Davi. Eu vou repetir. Eu tenho a chave de Davi. Presta atenção rapidamente. Irmão, se tu não der glória com isso aqui. Eu tenho a chave de Davi. Que chave é essa, irmão Wellington? Isaías de número 22, do versículo 20. Sabná, o tesoureiro da casa do rei, ele se corrompe. Ele começa a se corromper com a cultura de outras nações. Então Deus envia um profeta e diz que no lugar de Sabná, ele iria levantar Eliaquim. E disse, e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Elquias. Continua. E vesti-lo-ei da túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. E será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. O próximo. E porei a chave de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Agora olhe para o Apocalipse. Ele disse, eu tenho a chave de Davi, que ninguém abre o que eu fecho, e ninguém fecha o que eu abro. Aleluia. Chave significa autoridade. Chave significa te dar acesso. Ele está falando, eu tenho a chave das portas que te dará acesso. Há portas que eu vou abrir na tua vida, em que governo nenhum vai fechar. Eu tenho chaves que abrirá portas, em que homem e mulher nenhum vai fechar. Eu tenho a chave que abre e que fecha e que ninguém abre. Eu tenho. Êxodo de número 14, capítulo de número 14, versículo de número 21. Moisés se encontra encurralado, sem saída. Na frente, o mar vermelho. Atrás, Faraó. Deus vira para Moisés e fala, Moisés, o que houve? Diga ao povo que mas Senhor, aqui tem o mar vermelho. Toca nas águas, Moisés. E a Bíblia diz que Deus porque porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Atos de número, capítulo de número 16. É desejo de Paulo pregar na Ásia. Deus fecha a porta, porque a porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. E disse, Paulo, você não vai pregar na Ásia. E Paulo sonhou naquela noite de uma mulher chamando e falando, vai até Lídia, vai até Macedônia, ganhe o carcereiro e liberte a adivinha. E a Bíblia diz que quando Paulo chega à cidade de Filipos, no versículo de número 14, de Atos capítulo de número 16, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. E desde aquele dia, foi fundada a primeira igreja na cidade de Filipos. Por quê? Porque a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Mas só que, no mesmo capítulo, presbítero Álvaro, o homem tenta fechar uma porta. Ele pega Paulo, ele pega Silas, por ter libertado
a adivinha e prende Paulo e Silas na cadeia. O homem pode até pensar que vai fechar a porta, que fechou a porta. Mas Jesus disse: eu tenho a chave. Eu tenho autoridade. O acesso quem dá sou eu. Paulo louva, Silas adora. E a Bíblia diz que as portas das prisões se abrem. As portas das prisões se abrem. Porque a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Aleluia. E eu creio que nessa noite há portas abertas. Há portas abertas nessa noite para mim e para você. Eu não estou falando de porta de emprego. Eu não estou falando de porta de faculdade, não. São portas do reino, do tesouro celestial. São portas de dons espirituais para a tua vida. É o dom de revelação. É o dom da sabedoria da palavra. É o dom de profecia. É o dom do amor. Há portas do céu abertas. Há portas do céu abertas para a DPEV. Portas de salvação. Portas abertas onde traficantes, prostitutas entrarão e se salvarão. Eu creio nessa palavra. E ele continua: eu conheço as tuas obras. Escuta isso. A igreja sem obra não é igreja. Ele diz: eu conheço. A palavra conheço no grego é oída. Eu vou já dizer a definição para vocês. Quando Jesus diz: eu conheço as tuas obras, Luciano, não é um conhecer de presbítero Ricardo me falar quem é o Luciano. Não é um conhecer de a irmã Dulcineia me falar quem é o Luciano. Não é esse conhecer de ouvir falar. Como é que é esse conhecer, Wellington? É o conhecer de observar todos os dias. Eu conheço, eu te vejo todos os dias, Filadélfia. Eu conheço o que você está fazendo, Filadélfia. Eu conheço as tuas lágrimas, porque eu estou te vendo todas as noites chorando. Eu conheço, Filadélfia, as tuas obras. Jeremias, eu te conheço antes de você ter se formado no ventre da sua mãe. Eu já sabia. Não porque me contaram, Jeremias, porque eu te observei. Ei, igreja, Jesus te conhece. Ele sabe as tuas obras. Ele sabe das tuas obras. Por isso que Jesus disse: eu conheço, Filadélfia, as tuas obras. E eis que diante de ti, isso aqui é lindo demais. Eis que diante de ti, pus uma porta aberta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Escuta isso. Eu conheço as tuas obras, e diante de ti, eu pus uma porta aberta. A irmã entendeu? A porta que eu coloquei diante de você não está fechada, ela está aberta. Eu vou repetir: a porta não está fechada, ela está aberta. O acesso está garantido. Ele morreu na cruz do Calvário e te deu acesso. A porta da salvação, ela está aberta. Entra por ela quem quiser. Eis que diante de ti, Filadélfia, eu pus uma porta aberta. Porque tem pouca força. Eu deixei aberta porque eu sei que você tem pouca força, então não precisa você abrir. Está aberta. Tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste meu nome.
Versículo 9 nós já falamos. São os judeus que conheciam a lei, que conheciam a antiga aliança, que mentiam a respeito de Cristo, que mentiam falando que Jesus não era o filho descendente de Davi. Que até hoje, os judeus não reconhecem Jesus como da descendência de Davi, como o Messias. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Escuta só, olha que lindo. Como guardaste a minha palavra, eu vou te guardar na hora da tentação. Você priorizou aquilo que era meu. Você negou tudo que tinha no mundo e guardou o que era meu, a minha palavra. Pode deixar, Filadélfia, que agora eu vou te guardar. Você guardou o que era meu, eu vou te guardar. Aleluia. Lembra da futura missionária Isabela? Esteve aqui no altar falando do testemunho que ela contou. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu tenho que trabalhar sábado. Não, Senhor, eu vou para a igreja. Eu vou. Porque tem crente que prefere trabalhar do que as coisas do reino. E depois lá na frente quebra a cara. E aí eu te pergunto, Hélio, Deus recompensou a sua esposa ou não? Fala, recompensou ou não? Hoje, às 10 e pouca da manhã, a minha vizinha perguntou assim, falou para mim, Hélio, tem como tu me levar lá em Angra dos Reis? O olho já cresceu. Eu falei, que isso, Jesus? Angra dos Reis, papai, que isso? O movimento estava fraco, eu falei, vou estourar a boa. Estava dando uns R$500 no total. E de volta, eu falei, Jesus, é agora, meu Deus. Só que quando ela falou o horário, eu imaginei que era para, no mesmo momento, levá-la até lá, mas não. Ela disse que era para levá-la às 4h30. E eu fiquei pensando, 4h30. Eu sou ruim de matemática, mas não tem como eu errar nesses cálculos. Se eu levar às 4h30 e o culto começa às 7h30, não vai dar tempo. Eu falei, Jesus, e eu tentando ligar para minha esposa não atendendo o telefone, porque ela é a minha contadora e minha conselheira, né? Eu tudo pergunto a ela. Eu falei, Jesus, e agora? O movimento está fraco, eu não tinha feito uma corrida, já estava na rua 1 hora e não tinha feito uma corrida, e era R$500, irmão. Eu falei, Jesus. Eu falei, quer saber? Eu tenho um compromisso com Deus e com a igreja. Eu dei a minha palavra para o meu pastor que eu ia estar pregando. Eu vou pregar. Falei, mano, infelizmente não dá. Eu tenho um compromisso com a minha igreja. Ela, amém, ué, tudo bem. E porque eu guardei o que era do céu, o céu se encarregou de guardar aquilo que era para mim. E graças a Deus, faltou uns R$30, mas Deus abençoou na manhã e na tarde desse dia. Quase eu fiz os 500, mas Deus abençoou. Por quê? Porque quando a gente guarda o que é de Deus, guarda o que é da gente. Eu nunca vi o justo. Nunca vi o justo. É justo, não é o injusto, é o justo mendigar o pão. Nem a sua descendência. Guarda aquilo que é de Deus. Guarda a palavra. Guarda o Espírito Santo que foi selado na tua vida. Guarda! Também te guardarei do quê? Da hora da tentação. Que tentação? A gente estuda teologia
uma das formas de se estudar o texto é se fazendo pergunta para o texto. Que tentação? Repita comigo, que tentação, Wellington? A grande tribulação. Como é que ele vai guardar? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, não é na mentira, porque ele falou que ele era verdadeiro. Na verdade, nem todos morreremos, mas antes seremos arrebatados. Num piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Escuta isso. Escuta isso. O piscar de olhos, o momento do piscar de olhos, não é o sinal que a gente vai subir, não. É o tempo em que acontecerá a glorificação de quem está morto, ressuscitar, e dos que estão vivos, ter um corpo incorruptível. É esse o significado. Num piscar de olhos, será a glorificação dos mortos e dos vivos. O soar da trombeta é um outro tempo. E quando esses dois, o morto, quem está dormindo e quem está vivo, estiver com o corpo glorificado, Isaías capítulo número 1 diz que Isaías viu os céus abertos. Atos capítulo número 7 diz: e olhei, Estevão disse, e viu os céus abertos. Mas para nós que estamos vivos, o céu se abrirá e seremos arrebatados. Quem espera a vinda do Cordeiro? Quem espera por esse momento? Ele está vindo. Ele está vindo, irmãos. Não é a história da carochinha, não. Ele está vindo. Porque Ele é a verdade. Ele disse para João: eu vou, mas vou vos preparar um lugar. E quando tiver preparado o lugar, eu voltarei. Vinde, Marília, para a casa de meu pai. Vinde, presbítero Ricardo, presbítero Lauro, vinde para o reino de meu pai, que vos foi preparado desde a fundação dos séculos. Porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, manteve a fé. Guardou a palavra e manteve a fé. Eu me lembro de Paulo, na sua última carta, ele dizendo para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Perdi um monte de coisas. Não tive filho, não tive mulher. Perdi amigos. Mas uma coisa eu não perdi, o diabo não tomou. O que, Paulo? Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Guarda a palavra. E guarda a fé. E ele continua. Este que veio sem demora. E aqui eu caminho para o encerramento. Guarda. Repita comigo. Guarda o que tens.
O que Filadélfia tinha? O anjo. Filadélfia tinha um anjo da igreja. Deus diz ao profeta Jeremias no capítulo de número 3, versículo de número 5, se eu não me engano: eis que vos darei pastores, segundo o meu coração. Agora eu te pergunto, igreja, o que você faz com o presente? Você? Filadélfia, guarda o anjo dessa igreja. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Põe no telão, por favor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Continua. Hebreus capítulo de número 13, 13, 7. 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Coloca aí no mesmo capítulo, de número 13, versículo agora de número 17. Obedecei aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será útil. Guarde o vosso pastor. Existem muitos aí fora, desigrejados, que dizem que não precisam de um pastor para me liderar. Meu pastor é Jesus. E que até muitas das vezes fazem com que os ouvintes se afastem da igreja. Pessoas essas que saem da igreja por causa do pastor, de pastores. Sai da Assembleia, vai para a Batista. Sai da Batista, vai para a Universal. Sai da Universal, vai para a Católica. E sai da Católica, vai para o inferno. Ao invés de mudar de atitude. Ao invés de mudar de caráter. Escuta. O meu pastor, Antônio Carlos, pode me dar uma ordem que eu não goste e me entristeça. Mas acima desse sentimento tem que estar a obediência. Filadélfia, guarda o que tens. O que você tem? Guarda o teu pastor. O que mais, Filadélfia? Pouca força. Repita comigo, pouca força. Foi próprio Cristo que disse, tu tens pouca força. E não é uma exortação, não. É porque nós temos pouca força mesmo, irmãos. Depender de nós, nós temos pouca força em nós. Nós só temos muita força. Nós só podemos tudo naquele que nos fortalece. Por quê? Porque nós sabemos estar abatido, sabemos ter abundância, fartura, mas nós podemos tudo, podemos estar fortes, somos fortes naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? Jesus. Pouca força significa dependência. Dependência. Porque se eu achar que eu tenho muita força, Luciano, eu paro de jejuar, eu paro de orar, eu paro de meditar na palavra, e subo aqui nesse altar, achando que eu vou ser o bambambam, e desço aqui com a cabeça baixa.
Porque se eu tiver muita força, eu chego aqui e canto, acho que eu vou cantar e o céu vai descer, e nada acontece, porque não sou eu que faço acontecer. É Deus. Tu tens pouca força, guarda isso. Porque se você achar que é forte, você vai parar de orar. Guarda, Filadélfia, você tem pouca força. Lembra que você é dependente de mim. Guardar mais o que, Wellington? Guarda a palavra. Guarda a palavra. E o que é guardar? É esconder, é valorizar. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconde a palavra. Valoriza a palavra quando ela é pregada. Muitos de nós temos os hábitos de quando o pregador vai pregar, nós fechamos a Bíblia e colocamos do lado, não. Deixa a Bíblia aberta, vê se ele está pregando no texto. Porque tem pregadores que é só misericórdia, irmãos. Começa no texto e termina lá no Chapeuzinho Vermelho. Examina se ele está no texto. Valoriza a palavra, leia a palavra em casa, irmãos. Wellington, mas eu leio no celular. Os jovens têm muito esse costume, né? Mas, quantas das vezes você está lendo a Bíblia no celular e chega uma mensagem lá, e aí você tira do aplicativo da Bíblia e abre a mensagem do celular? Abra a Bíblia aqui, ó, livro físico. Medita na palavra, irmãos. Guarda a palavra. Sabe por que muitas igrejas, a heresia está tomando conta delas? Não é só por causa dos falsos profetas. É também por causa das falsas ovelhas que ouvem os falsos profetas. Porque se elas guardassem a palavra, a heresia não entrava no coração deles. Por isso que Jesus disse: guarda o que tens. O que você tem? Guarda a palavra. Eu vou finalizar agora. Outro dia eu estava ouvindo a Rádio Melodia, num debate relatando acerca dos missionários. E mais de 50 missionários foram mortos, se eu não me engano, acho que foi nessa semana, na África, por pregar a palavra. Eles foram pegos pregando a palavra. E aí eu me pergunto e te pergunto: você tem guardado a palavra? Guardado a ponto de guardar para você e pregar para o outro? Guardar a palavra não é só para você. Passe aquilo que você está guardando. Muitos de nós nem guardar conseguem guardar. Porque não vivem a palavra. Se não vivem a palavra, não guardam a palavra, Luciano. É impossível. Ele diz: eis que veio sem demora. Sem demora é um termo associado a competidores numa Olimpíada de atletismo na Grécia Antiga.
o tempo está correndo. E é sem demora, é rápido, é ligeiro. Uns, Jesus já está levando, estão dormindo no Senhor. Mas enquanto você está vivo, guarda o que é dele, a palavra, guarda a fé, guarda a liderança, guarda o teu pastor. Ele disse: e te farei coluna no meu templo. Por quê? A coluna das casas, dos templos de Filadélfia, se quebravam, caíam diante dos terremotos que atingiam Sardes. E aí Jesus usa a cultura, a história daquela região para dizer: a casa física de vocês podem ter caído, mas a coluna que caiu, eu vos farei vocês como coluna do meu templo. E o nome Filadélfia, que foi trocado por César, Filadélfia passou por vários nomes, mas agora Jesus disse: o homem tentou mudar o nome de vocês, mas eu vos darei um nome escrito na pedra branca, que só quem lê que sabe. Que os irmãos fiquem com essa palavra. A única igreja, Esmirna e Filadélfia, que Cristo elogia por guardarem a palavra, por não negarem a fé. Aproveitem enquanto nós temos tempo de meditarmos na palavra, de vivermos a palavra, de proclamarmos a palavra, porque virá tempos em que essa reunião aqui não acontecerá mais. Então dê valor à igreja que você congrega, aos irmãos que congregam contigo. Obediência ao seu pastor, guarde o teu pastor, guarde a palavra, guarde a sua fé. E quando vier a ira de Deus, que se chama grande tribulação, você guardando o que é dele, ele te guardará. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Deus abençoe nosso irmão Wellington, que tem ouvidos, ouça, né? O Espírito diz às igrejas. Então guarda o que tens. Palavra de hoje, guarda o que tens. Mesmo tendo pouca força, é nessa pouca força que Deus vai te honrar, né? Mesmo tendo pouca força, você não vai parar. Diga para a pessoa do seu lado aí, mesmo tendo pouca força, diga assim: não vamos parar. Diga para ele aí, para ela, é nessa pouca força que Deus vai nos honrar. Amém? Em nome de Jesus. Essa palavra saiu do altar. Isabela falou aqui, né? Ela fez a parte dela. Ela fez o que estava ao alcance dela. O que ela não podia fazer, Deus faz. Deus vai fazer na tua vida. Amém? Irmãos, chegamos ao término. A pastora Cláudia já fez os anúncios aqui domingo, né? Só reforçando, né? Não temos nenhuma atividade amanhã, nem sábado e domingo. Tem a consagração às 8 da manhã para toda a igreja, 9 horas a IBD. E Santa Ceia, né? Já é junho, né? Irmãos, já estamos no meio do ano já, em junho. Santa Ceia, né? E o culto de louvor e adoração às 18 horas. Sem mais nada, vamos ficar de pé. Vou pedir aqui ao evangelista Alex que faça aqui um encerramento, que ele passe a oração final, e ministre também a bênção apostólica. Amém, irmãos? Os anúncios já foram dados, então nós vamos para os nossos lares, e que Deus venha continuar guardando a nossa entrada e a nossa saída. Pai querido e Pai amado, nesse momento, queremos agradecer, Senhor,
por esse momento de comunhão, desse momento, ó Pai, no qual o Teu nome tem sido glorificado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, que pela Tua palavra tem estado, Senhor, na Tua presença. Agora, Senhor, nos conduza para os nossos lares, nos leva, Senhor, na Tua rica e santa paz, nos cobre com Teu sangue, livra de todo mal, Senhor. Envia os Teus santos anjos para acompanhar aqueles, meu Pai, que precisam passar sendo guardados, Senhor, por qualquer, Senhor, armadilha ou qualquer ação que o diabo queira, Senhor, agir contra o Teu filho ou contra a Tua filha. Guarda nessa noite, Senhor, e guarda, Senhor, na noite de sono, e prepara o dia da manhã que só a Ti pertence. Tudo isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Curvemos nossas cabeças. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja não só hoje, mas para todo sempre, como a igreja diz. Amém. E a vitória é nossa. E a vitória é nossa. E a vitória é nossa. E operando Deus. Amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória.